Pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai tratar de algo que foi muito comentado ao longo do mês de julho, mês de junho e julho, que foi quando aconteceu as duas competições, Copa América e Eurocopa, praticamente de modo concomitante, como raro aconteceu ao longo da história, Pouquíssimas vezes nós tivemos elas acontecendo no mesmo ano, muito mais ainda em datas tão semelhantes. Então, isso forçou as pessoas a tecer comparações que são naturais, digamos assim, Afinal de contas, você assistia um jogo da Eurocopa à tarde e à noite tinha um jogo da Copa América. Era inevitável a comparação do nível de futebol apresentado. Portanto, a pergunta do vídeo, Eurocopa ou Copa América, seja talvez a resposta mais óbvia desde que eu comecei a fazer vídeos para esse canal. A resposta óbvia é que a Eurocopa é superior. É superior tecnicamente, porque há mais seleções de bom nível. É superior logisticamente, porque você vai notar a estruturação dos estádios. Inclusive, nessa vez, nós tivemos ainda o comparativo de que lá com público, aqui sem. É superior em termos organizacionais, é superior em termos de calendário, é superior em termos de prestígio para quem compete ali dentro, ou seja, o que significa aquele título. Portanto, a comparação em 1 a 1, no 1 contra 1, cotejando o que nós temos de apresentação das duas competições, é muito superior para o lado da Eurocopa. No entanto, a minha proposição nesse vídeo é muito mais do que responder qual seja a melhor, é entender as razões históricas que colocam a Eurocopa à frente e dar sugestões, modéstia à parte, eu sei que jamais serão ouvidas, e primeiro porque ninguém vai me ouvir especificamente quanto a isso, Pessoas que organizam essas competições jamais iriam escutar quem quer que seja, o youtuber que fosse, mas também porque eu entendo que há uma série de interesses, o atraso histórico brasileiro e sul-americano é visível em todos os âmbitos, também porque que seria diferente no âmbito esportivo quando se trata de organização, quando se trata de chefias, quando se trata de quem manda na coisa, Então vamos primeiro entender o que mais chamou a atenção de todos, talvez, foi a forma como não apenas as seleções, mas os torcedores dos seus países, extremamente entusiasmados com essa competição da Eurocopa, buscando-a. E à primeira vista a gente pode até pensar que, se não maior, igual prestígio para eles com relação à Copa do Mundo. A busca pela Copa do Mundo que nós temos aqui é a mesma que eles têm pela Eurocopa. Nós podemos comparar dessa maneira. E talvez seja isso que cause mais estranheza nas pessoas, muito mais do que os aspectos técnicos e etc. que eu mencionei há pouco. Portanto, vamos tentar entender as razões pelas quais a Eurocopa é superior à Copa América, como eu falei, buscando, obviamente, o viés histórico, mas tentando entender essa questão do prestígio, que eu acho fundamental para nós. E é aí que vai entrar a minha sugestão do que poderia ser para, se não equiparar, pelo menos deixar muito semelhante. Então vamos lá. É comum a comparação ou comentário quando nós temos o Mundial de Clubes, as pessoas dizendo, o europeu não liga para isso, eles só querem ganhar a Champions League. E aí vai ter aqueles defensores das equipes que competem e venceram já os Mundiais de Clubes dizendo que isso é balela, vai ter jornalistas dizendo que isso é balela, que eles dão muito valor, e etc, etc, etc. Nós sabemos que não. E aqui não é nenhum clubismo, como vocês sabem, pelo contrário, é extremamente fascinante quando o seu time, o time que você torce, vai disputar o Mundial de Clubes, quando ainda há um tempo atrás havia uma chance de real conquista. Então era muito interessante, foi muito legal durante os anos 90 especialmente, essa expectativa de vencer a Libertadores e jogar o Mundial lá no final do ano. Então eu tenho um vídeo especial aí sobre Mundiais de Clubes, no qual eu traço esse histórico, mas eu vou explicar o do porquê dessa comparação. Então a gente sempre diz e percebe e nota, qualquer pessoa que analise de verdade sem
interesses outros, vai notar sim que não apenas o europeu quer mais ganhar a Champions League, no sentido de que ela é realmente o grande objetivo do que o Mundial de Clubes, como até os seus campeonatos nacionais, para eles, estão acima dessa disputa de Mundial. E por que isso acontece? Basicamente porque os clubes europeus são de fato a grande vitrine do futebol mundial, são a reunião dos maiores craques do futebol mundial, são as grandes marcas, eles disputam, portanto, dentro e fora de campo, né? Você vê anualmente as menções, o Manchester United por um bom tempo conseguiu dominar, mas o Real Madrid sempre esteve ali, né, no que tange a marca, no valor da marca. O Barcelona tem um grande apelo, principalmente com a juventude, no pós-anos 90, a partir dos anos 90. O Bayern de Munique, para não citar todos os outros, enfim. Esses clubes europeus, eles realmente são o centro do futebol mundial, principalmente após a promulgação da Lei de Bosman, lá em 1995, em que deixou-se de haver um máximo, né, que é um mínimo, de estrangeiros participantes dos clubes, né, que eram 3 apenas. Quando expandiu, nós chegamos, por exemplo, à situação da Champions de 2010, em que, eu posso estar equivocado, mas os 11 titulares da Inter de Milão eram estrangeiros, ou se não 11, 10 eram estrangeiros. A maioria brasileiros e argentinos, tínhamos camaronês, holandês. Então chegou a essa situação em que a Champions League ela também é, por si só, já uma seleção do mundo. Ela tem selecionados mundiais. O Bayern de Munique é um que vai priorizar, né, os alemães, mas de toda forma você tem ali os grandes craques que vão desfilar depois nos torneios de seleções, né? Mas aí você vai tê-los espaçados, né? O Lewandowski vai ter que jogar pela Polônia, o Cristiano Ronaldo vai ter que jogar por Portugal, o Salah vai jogar pelo Egito. Então a chance que esses caras têm de triunfo é muito menor do que aqueles pertencentes às seleções mais tradicionais, que invariavelmente vão ter jogadores de sempre muito bom nível técnico, obviamente, mas que jamais foram ou são os grandes protagonistas nos clubes. E isso não torna esses atletas que triunfam com França, com Alemanha, com Itália, superiores a esses que eu mencionei aí. Todo mundo sabe que não. Por quê? Por que todo mundo sabe? Porque justamente é você poder acompanhá-los anualmente, em dezenas e dezenas e dezenas de partidas, sequencialmente, você nota que a performance verdadeira de um atleta se dá ao longo da temporada e não num recorte específico. Então nós temos essa situação de que a Champions League é o principal torneio. E eles não olham para os sul-americanos ou quaisquer outros países, quando vai ter esse confronto lá no Mundial, com uma ideia de que ali nós temos que vencer esses representantes para provarmos que somos os melhores do mundo. Eles encaram como uma competição importante, mas que faz parte de um calendário no qual você tem as recopas nacionais e continentais. Então vamos jogar, vamos disputar, queremos vencer, mas não vai haver crise absolutamente nenhuma em nenhum clube europeu por conta da não vitória no Mundial de Clubes. Vai entrar para a história. Poxa, o Liverpool demorou tanto tempo para ser campeão mundial, Barcelona demorou tanto tempo para ser campeão mundial, mas ninguém vai confrontar isso nos comparativos dos clubes. Vão confrontar o número de Champions League ou, quando são no mesmo país, o número de campeonatos nacionais. Essencialmente isso. Então não há para eles a noção de que disputar o Mundial de Clubes ou qualquer outra competição que envolva clubes de outros continentes, que eles vão estar confrontando para aí sim poderem se provar. No caso das seleções, é notório o respeito, a admiração e a noção de que, principalmente o Brasil, mas também a Argentina, são os maiores celeiros de craques no mundo. Inclusive, os principais desses clubes beberam muito dessas fontes e bebem muito dessas fontes. Os craques brasileiros, argentinos, eventualmente de outros países sul-americanos,
alguns ou outros que se destacam mais, do Uruguai, né, de repente. Eles sabem que são essas as seleções, que eles vivem o futebol de uma forma diferente e, portanto, produziram tantos grandes craques ao longo do tempo. E há um respeito enorme, há uma noção de que a seleção brasileira é uma entidade do futebol mundial como nenhuma outra seleção. Talvez um pouquinho aí a Alemanha, né, e a Itália, e que também a Argentina, em escala muito menor, dado o fato de ser 5 vezes menos populosa, também produziu alguns dos maiores craques do futebol europeu em todos os tempos também, de Stefano, Maradona e Messi. Portanto, há uma noção de que aqui, Brasil e Argentina, representam, quando se trata de nacionalidades, de competições nacionais ou de talentos individuais, no mesmo nível ou mesmo superiores às seleções europeias. Desse modo, a visão que eles dão para a Eurocopa é a de poder se colocar como o principal nome da Europa, poder ser o rival do Brasil, poder ser aquela seleção mais referenciada e reverenciada também, ao lado da brasileira, da Argentina. Então há essa disputa por uma hegemonia europeia que, na verdade, vai representar um Olimpo do futebol mundial. Brasil e Alemanha, mas também a Itália e a França volta e meia conseguem, a Espanha conseguiu um bom tempo de forma sequencial, mas sempre foi uma grande seleção, um grande celeiro de craques. E a Argentina, esses são os grandes nomes. A Holanda, por que é vista de tal forma, né? O Ajax é um grande clube? Sim, sem dúvida, mas não é um dos maiores europeus. E sim, a seleção da Holanda, mesmo tendo vencido apenas uma Euro e ter sido vice-campeã 3 vezes de Copas do Mundo, é vista como uma potência também. A Inglaterra precisa se provar ainda, tem um título de Copa do Mundo, tem um vice agora da Eurocopa, mas não é colocada nesse mesmo patamar. Então é a chance para eles, nessa disputa local, que vai remontar aí a históricos de guerras, vai remontar a disputas econômicas e soberanias. Tivemos agora, por exemplo, a União Europeia, o Brexit, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, por consequência, saindo da União Europeia, a Alemanha querendo ser aquele principal polo. Então, tem uma série de coisas históricas que vão remontar a primazias culturais, primazias da filosofia e por aí vai, que é uma disputa também entre eles. Eles se identificam como europeus, mas eles se identificam, cada um deles, como nações potenciais. E no futebol não é diferente. Como eu disse, eles sabem e entendem que o Brasil e a Argentina, ainda o Brasil, né, principalmente, é o paradigma do futebol. Portanto, você ser o principal da Europa é o máximo que uma seleção vai poder almejar no que se diz a entendimento histórico. Isso transposto para a Copa do Mundo, a partir da Copa 2006, 2010, com mais clareza, está se tornando uma extensão da Eurocopa, uma Eurocopa com agregados. Se antes nós dizíamos que a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, agora nós estamos podendo dizer, dadas as últimas Copas todas aí, que a Copa do Mundo tem se tornado uma Eurocopa com Brasil e Argentina eventualmente, né? Então isso reflete de novo economicamente, historicamente, sociologicamente, politicamente e por aí vai. Então essa é a primeira questão. Por que a Eurocopa é maior do que a Copa América? Agora, há um outro fator aí específico do retrato do futebol que eu vou tentar expor para vocês. Não vou tentar me alongar muito, não vou pegar edições todas, não vou fazer recortes, mas eu vou tentar, trazendo esse panorama, explicar um fato simples de por que nós não encaramos também a Copa América da forma que eles encaram a Eurocopa. Não se trata apenas de ser uma competição menor ou maior. Por que nós encaramos a Copa do Mundo e eles encaram a Eurocopa e a Copa do Mundo como algo mais ou menos semelhante? E tem também agora essa Liga das Nações, que pouca gente liga,
né? Pouca gente vai dar muita importância, relevância. Agora mesmo vai ter semifinais, mas não vai atrair nem um enésimo da atenção que a Euro trouxe, porque a Euro tem também o viés histórico de ser uma competição, e aí vai entrar o que eu vou falar. Quando se pergunta qual das competições iniciou-se primeiro, Copa América ou, como era antes, Campeonato Sul-Americano de Seleções ou a Eurocopa? A Copa América nasce 41 anos antes da Eurocopa. O primeiro torneio, aliás, 41 não, até mais, acho que foi 1916 o primeiro Sul-Americano de Seleções. 1919 é o primeiro título brasileiro, né? Então, é uma história que remonta lá da década de 10 para outra que remonta da década de 60. Então temos aí uma diferença grande. Esse volume a mais de Copa América, essa sequência de Copa América, vai causar o que eu vou chamar de exaustão, dada grande quantidade de jogos e de jogos semelhantes e de pouco espaçamento entre eles, vai levar a uma espécie de não mais ter interesse ou grande interesse nesses jogos, salvo em situações pontuais, algum jogo da eliminatória que vai ser bem decisivo, ou uma final da Copa América, é um pouquinho diferente, mas no mais, não. E o que acontece? Desde a década de 10 até a década de 50, esses campeonatos sul-americanos aconteciam de forma muito constante. Nós tivemos, por exemplo, em 59, duas no mesmo ano. Nós tivemos em 45, 46, 47 e por aí vai. Sempre muitas competições, o tempo todo, os sul-americanos se encarando. Mas isso vai ter a ver também, e vocês já vão entender, com relação às eliminatórias. Como que funciona na Eurocopa? A própria Eurocopa tem eliminatórias, né? É interessante isso também. Há eliminatórias para disputar a Euro. E há eliminatória para a Copa do Mundo. Mas na eliminatória da Copa do Mundo, você vai ter as seleções divididas em grupos de 3, em que os primeiros se classificam e alguns dos segundos vão classificar, vai ter repescagens. Então nós temos, por exemplo, aquele confronto épico, né? Suécia e Portugal, em 2013. 3 gols do Cristiano Ronaldo, 2 gols do Ibrahimovic. Foi um grande jogo, porque era uma repescagem. Então, no mais, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália não vão se encarar nas eliminatórias. Quase nunca vai acontecer isso, porque elas são as cabeças de chave e os grupos são assim, e desses grupos você tem essa classificação. Isso desde sempre, pessoal. Sempre foi dessa maneira. Então nós temos episódios históricos, por exemplo, de 58, que a Espanha não foi para a Copa do Mundo, em que talvez o Di Stéfano tenha marcado o seu gol mais bonito da história, pelo menos que ele fala. Fizeram assim como foi feito com o gol do Pelé contra a Juventus, que ele dá 4 chapéus, né? Depois dá chapéu no goleiro e faz o gol, que foi reproduzido em computação gráfica, porque não havia a imagem. Do Di Stéfano também foi feito isso. Acho que é gol escorpião. Um jogo da Espanha, não me lembro qual o adversário agora, ele marcou nas eliminatórias. E acabou que a Espanha não se classificou para a Copa do Mundo. Então, apesar do grande esforço dele, da existência de vários craques, a Espanha acabou não se classificando. Mas é um episódio histórico ali também. Você vai ter outros tantos, outros N. A própria Holanda, quantas vezes ficou fora de Copa, né? Uma referência do futebol ficou fora de Copa tantas vezes. Então, isso já nos ajuda a entender por que o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, ao passo que a Alemanha e outras já ficaram. Tem a ver também com isso, as eliminatórias muito mais difíceis. Aqui, nós tivemos eliminatórias nesse formato parecido até a Copa de 94, e todo mundo lembra a dificuldade que eram essas eliminatórias. Jogos pesados, como os jogos eram importantes no calendário. E o que acontece desde a Copa de 98? Sistema de pontos corridos, todos se encarando, né? Até de 98 para 2002 o Brasil não participa porque o campeão da Copa anterior não precisava participar, mas a partir de 2002 para 2006 precisou, né? Então a toda hora os mesmos jogos. Então nas eliminatórias você vai ter 10 seleções e nessa Copa América você teve as mesmas 10 seleções. A Argentina enfrentou o Chile
no dia 3 de junho, se não me engano, pelas eliminatórias, ou 2 de junho, e lá, menos de 2 semanas depois, estava novamente jogando contra o Chile. Então, que atrativo você vai ter? É mais ou menos como acontece eventualmente aqui no Brasil, você ter aqueles confrontos de uma mesma equipe pelo Campeonato Brasileiro e já naquela semana pela Copa do Brasil. Então, vamos estudar o adversário. Isso não pode acontecer com seleções, né? Seleções deveria ser uma ocasião muito especial, muito bem preparado, né? E passou a haver essa exaustão. Mas eu estou dando um pulo no tempo aí, vamos falar um pouquinho desse entretempo. Até 59, como eu disse, havia uma sequência muito grande de competições, nem sempre no mesmo ano, mas havia uma sequência bastante grande. Começa a ser um pouco mais espaçado ali. Então, 59, 63, 67, 71, 75, 71 não teve, né? 75, 79, 83, 87. Então, sempre um ano após a Copa do Mundo. Tinha algum atrativo, mas lembremos que a própria seleção argentina e a seleção brasileira não mandavam suas principais equipes nesse período. O Rei Pelé, por exemplo, disputou apenas uma das competições de 59, da qual ele foi artilheiro, mas o Brasil acabou vice. Ao longo da sua carreira, ele não participou mais de nenhuma dessas outras aí. A de 59, 2, nem a de 63, nem a de 67. Acho que em 67 o Brasil e a Argentina mandam lá uma equipe B, C, né? Então, para a gente entender também isso, tem a ver com as histórias da Libertadores, já fiz vídeo sobre isso, tem a ver com um monte de coisa que a politicagem brasileira e argentina, sul-americana em geral, sempre muito atrasada, sempre muito caudilista, né? Muito coronelista, prejudicou demais e continua prejudicando até hoje e vai prejudicar para sempre até nós entendamos. Não estou falando que na Europa seja exemplo, nem muito menos de caráter, basta nós vermos que os grandes ídolos como Franz Beckenbauer e Michel Platini se envolveram nas situações mais espúrias aí, basta ver o que aconteceu com o presidente de FIFA, com o presidente de Barcelona, então não se trata disso, né? Basta ver também os péssimos exemplos da torcida inglesa novamente nessa Eurocopa. Então não se trata de caráter superior ou inferior de brasileiros e argentinos com relação a europeus, absolutamente. Mas os europeus viram lá em 1960, depois do primeiro título, né, do Brasil lá na Europa, primeira e até hoje única conquista, né, de uma seleção sul-americana na Europa, viram a oportunidade e a necessidade, talvez, de criar uma competição das suas seleções que tivesse uma periodicidade, que tivesse uma organização muito semelhante à da Copa do Mundo. E semelhante também aí que havia sido iniciada em 56, a Champions, né? A Copa dos Campeões da Europa. Ali então começa a história da Eurocopa, 1960. A Espanha, por exemplo, ganha 64 com aquele time que em 62 foi afanado pela arbitragem. Já falei sobre isso em outros vídeos também. Em 62 a Espanha era favoritíssima e possivelmente venceria aquela Copa do Mundo, mesmo com o Di Stéfano fora. O Brasil teve Pelé fora também, mas a seleção da Espanha era o grande tecnicamente falando ali, acabou sucumbindo diante do Brasil e da interferência da arbitragem muito clara ali, né? E aí nós tivemos, por exemplo, em 68 a Itália campeã, né? Agora conquista seu segundo título, com uma seleção que foi a base daquela finalista de 70, Gianni Rivera, outros grandes craques. Então a Eurocopa, ela tem uma visão de que as seleções que competem na Copa do Mundo, salvo as grandes sul-americanas, vão estar ali da mesma forma, vão estar se defrontando, vão estar colocando o seu melhor. Ao passo que aqui, como eu falei, a sequência de jogos da Copa América, confrontando também com as eliminatórias, mesmo respeitando que isso iniciou-se a partir dos anos 90, trouxe uma espécie de exaustão e o desnível é realmente mais notório, mas lembrando que aqui nós temos 10 confederações, ao passo que na Europa vão ter
quase 30, eu não me lembro agora o número, talvez mais de 30 inclusive, porque há aquelas seleções muito pequenas, né, quase sem nenhuma representatividade, tipo San Marino, né? San Marino, um principado, tem uma seleção que vai jogar lá, né? E imagine-se, por exemplo, a seleção de Mônaco, né? Enfim, é a mesma coisa. Como é que você vai comparar seleções dessas até mesmo com uma Bolívia, Equador, são muito inferiores. Então não é questão de ser europeu é melhor que os sul-americanos, mas as 10 seleções aqui são comparadas às 10 melhores de lá. E aí, claro que não vai ter grande competição. Venezuela, Equador, Bolívia, próprio Peru, Paraguai, que teve bons momentos, vão estar muito abaixo daquelas que são as seleções médias da Europa. Seleções com alguns lampejos, uma Dinamarca da vida, uma Croácia, são muito superiores a essas que eu citei aqui da América do Sul. Mas quando nós chegamos nas principais, historicamente, isso não se configura, pelo contrário, as seleções sul-americanas são até mesmo superiores. Então, qual que seria a solução para tudo isso? Lembrando que de 87, que havia um espaçamento de 4 em 4 anos, passou a haver um espaçamento de 2 em 2 anos. 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 e 2001 nós tivemos Copa América. E isso de vez transformou aquela competição em algo Série B. Mesmo que o Brasil tendo tido bons momentos, como aquela Copa América de 97, que é muito lembrada, e a própria de 99 também, né? Já não era mais aquilo. O futebol europeu já passou, a partir de 95, ser a principal vitrine, como eu mencionei. Não a partir de 95, mas em 95 é de vez que isso ficou notório. Então, começa a haver esse desnível muito grande, né? E a sequência de jogos, mais a questão da eliminatória, trouxe a impressão de que nós estamos em campeonatos estaduais, que nós estamos em clássicos interregionais, que não há mais motivação, não há mais desafio para jogar. Então, de todas essas Copas Américas que aconteceram, a única que foi de fato interessante foi aquela de 2016, a Copa América Centenário, que em princípio é considerado um torneio que foi amistoso, porque você juntou a CONCACAF e a CONMEBOL. Fica aí a minha primeira proposição, fazer de fato uma Copa das Américas e não uma Copa da América do Sul. Nós tivemos de fato algumas participações em Copa América de seleções da Ásia, né? Tipo, você tinha lá essa de 19, o Catar, né? Tivemos o Japão participando algumas vezes. Qual que é o sentido disso, né? Então fica até meio ridículo o negócio. Pô, essa vez vai ter o Japão. Né? Qual que é o propósito de um negócio desse? Mas em 2016 eles conseguiram fazer um formato interessante e houve também uma coincidência temporal com a Eurocopa, embora houvesse 2 semanas após, né, o início da Copa América Centenário foi 2 semanas depois do início da Euro, daquele ano. Então ali nós chegamos num formato que seria legal, que teria sido ideal. Lembrando que também a CONCACAF, né, a América do Norte e Central, tem a sua competição, a tal da Copa Ouro, que para eles também tem um prestígio interessante, porque eles sabem que aí não é nem questão de Copa do Mundo. Copa do Mundo eles vão poder fazer alguma campanha ali de quartas de final num ano muito especial. Então, eles serem os principais ali, os Estados Unidos está cada vez mais interessado pelo futebol, o México ainda é o principal ali, né? Então há uma chance, um interesse, um desafio de ser o principal selecionado daquela região. Mas e se nós fizéssemos da mesma forma? Com todos os participantes da CONCACAF e da CONMEBOL, de repente com os principais ranqueados já sendo classificados automaticamente e aqueles piorezinhos da CONMEBOL e os piores lá da CONCACAF fazendo uns playoffs para se classificar para uma Copa América que tivesse periodicidade de 4 em 4 anos, junto com a Euro, com sedes em grandes estádios americanos, grandes estádios mexicanos, brasileiros, argentinos, né? Que houvesse essa ideia da sede ser um projeto piloto para eventos como Olimpíada ou Copa do Mundo, em que você tivesse os grupos bem
distribuídos, Argentina, Brasil, Uruguai, talvez o México, né? Fossem os cabeças de chave, e aí você teria grupos lá com uma seleção mais fraquinha, outra mediana e uma outra boa nesses grupos. Então, classificando em, sei lá, 16 seleções se classificavam para o torneio final, 4 grupos de 4, classificava os primeiros e os segundos colocados, fazendo os cruzamentos. Seria bastante interessante, seria atrativo, dando a folga de 4 anos, né, ou seja, 2 anos após a Copa do Mundo, como a Eurocopa, traria algo de interessante, bem promovido, bem trabalhado pelas mídias, sem a ideia de ficar com rivalidades locais ou comparações estúpidas que tem a ver com raça, o fato da língua, né? Basicamente todos esses países falam espanhol, você tem os Estados Unidos e o Canadá que falam inglês, o Brasil que fala português. Então até uma união disso, né? Você trabalhar a interculturalidade. O primeiro problema para tudo isso que eu estou falando é que justamente brasileiro não se reconhece como latino-americano, americano não entende o latino como um pertence deles, né? Os argentinos que são contrários ao Brasil e outros sul-americanos. Então a gente passa por todo um problema que vai remontar para a história, né? A forma como a América Latina, o fato de ser uma América Latina e não uma América já é interessante, no sentido de você analisar e entender por que essas competições não acontecem ou não acontecem de forma sucessiva. Então essa seria a minha proposição, e eu tenho certeza que caso ela acontecesse, seria um evento tão grande, tão importante quanto a Eurocopa. Lembrando que a Copa Africana de Nações é muito bem feita para todas as limitações e, digamos assim, condições sociais dificílimas, muito mais do que as nossas, que os africanos enfrentam. Eles encaram a Copa Africana de Nações como um grande evento, e é um evento respeitado dentre as seleções, né? Então nós tivemos aí aquela Copa das Confederações, que nada mais é do que esse Mundial de Clubes, né? Que é querer prestigiar federações, que também ninguém levou a sério aquilo. O Brasil ganhou 4 em 5 disputadas, chegou na final de outra, ou 4 de 7 disputadas, mas ganhou a maioria. É um evento que já foi fadado ao fracasso, né? Começou como um torneio lá promovido na Arábia Saudita, com participações dos campeões dos continentes, e daí foi expandida até que chegou no momento de esgotamento e vai ser fadado ao fracasso novamente, como esse Mundial de Clubes. Então não é apenas a Copa América, que é um torneio inferior à Eurocopa, mas mesmo torneios que tiveram a participação de europeus e tem a participação de europeus são fadados ao fracasso, porque justamente o embasamento histórico, cultural, não há nesse tipo de competição. São competições caça-níquel, são competições feitas para agradar, para marketing, para isso, para aquilo. Então a minha proposição, se isso chegasse a alguém um dia, seria: nós temos a Copa do Mundo e 2 anos depois nós temos em paralelo a Euro, a UEFA Euro e a Copa das Américas, a Copa Africana de Nações também, por que não? Mas estamos falando da questão da Copa América. Então uma Copa das Américas com 16 seleções, com playoffs anteriores, eliminatórios para quem poderia participar. E, lógico, por favor, mudem essas eliminatórias também. Tornem as eliminatórias mesmo da forma que era antigamente. Para nós termos surpresas também na eliminatória. Porque a gente sabe agora que Brasil e Argentina nunca vão ficar fora de Copa do Mundo. E não é questão de, nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, mas pelo amor de Deus, como é possível comparar a eliminatória de uma seleção europeia de ponta, né? Que vai eventualmente se encarar ali, 2 gigantes vão se bater uma vez ou outra, e uma delas vai ter que ficar de fora, com aqui Brasil e Argentina muito superiores tecnicamente, mas o Brasil ainda mais economicamente muito superior, vai comparar com seleções de países que não têm o básico, o mínimo,
para sobreviver, para subsistir, ainda mais depois de toda essa tragédia que aconteceu nos últimos anos. Portanto, não olhemos para a Eurocopa como algo que nós poderíamos fazer igual com o que nós temos. É impossível. Ok? Então fica a minha sugestão e o pedido para você comentar esse vídeo e dar a tua opinião também. Valeu, um abraço a todos.